Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Bom, pessoal, hoje eu vou dar início aos resumos, né, das disciplinas aí, dos vídeos que nós tivemos problemas. Eu vou começar pela língua portuguesa, né? Então, hoje vai ser só sobre língua portuguesa o resumo. Eu vou colocar o título direitinho e as aulas, né, a partir, né, da aula 90, né? Tudo o conteúdo anterior à aula 90 do quarto ano, que vai ser esse primeiro resumo é de língua portuguesa. Então, vamos lá. Nós iniciamos os trabalhos falando sobre mudanças, sobre o relato histórico sobre energia elétrica. Então, é importante que vocês leiam o texto Energia Elétrica, que vai da página 3 até a página 4, e fazer as atividades das páginas 4, 5 e 6, que é sobre o texto. E agora eu vou fazer já as correções, tá bom? Então, vamos lá. 2. Este texto apresenta informações sobre os instrumentos usados para iluminar as ruas da cidade, a vida na cidade antes da iluminação elétrica ou a diferença entre Brasil e Inglaterra quanto ao uso da eletricidade. É a segunda frase, né? A vida nas cidades antes da iluminação elétrica. 3. No texto, a palavra vagalumes se refere a profissionais que acendiam e apagavam os lampiões da cidade ou insetos muito conhecidos por emitirem luz. Lá no início do texto, quem leu vai saber que está falando dos profissionais que acendiam e apagavam os lampiões da cidade. Páginas número 5, 4. De acordo com o texto, já existia energia elétrica em 1930, copie o trecho que comprova a sua resposta. Então, vocês têm que voltar lá no texto e copiar a parte que justifica que em 1930 já existia energia elétrica. E a parte a eletricidade já existia, mas não em todo lugar. E o trecho possível deduzir essa informação eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era artigo raro. Então, ele está falando dos vagalumes, que eram os profissionais, e emenda essa parte. Eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era artigo raro. Então, existia, mas era um artigo raro. 5. O texto relata fatos e acontecimentos situando-os no tempo e no espaço. Que fato era comum ocorrer em 1930? Os vagalumes acendiam e apagavam os postes a gás. O que acontecia nas ruas de Londres em 1830? Os postes só eram acesos 2 vezes ao ano. E o que aconteceu em 1901 na Inglaterra? Uma propaganda mostrava as vantagens e as desvantagens de ter energia elétrica. Quem leu o texto vai saber do que eu estou falando. 6. Considerando as diferenças geográficas entre o Brasil e a Inglaterra, como era a rotina das pessoas nesses países na falta de eletricidade? Bom, no Brasil, a nossa rotina era mais longa, porque como nós somos um país que tem muito sol, então isso não afetava muito a nossa vida, né? Agora, nos países mais frios, só existiam de 6 a 7 horas de luz, né? Então, o dia deles, querendo ou não, era mais curto. 7. Como era sair à noite na época em que não havia energia elétrica? Então, para sair à noite, os adultos usavam tochas e as crianças uma espécie de lanterna improvisada, feita com uma lata de óleo cheia de gravetinhos, com fogo, e tinha de ser girada para que não apagasse. Pessoal, todas essas informações estão no texto. Não estou inventando na minha cabeça. Quem lê o texto vai conseguir responder fluentemente essas questões. Página 6. Quais eram as dificuldades enfrentadas no uso de velas e lanternas dentro de casa? Primeiro, os lampiões eram muito fracos e era difícil de se conseguir velas. Nem todo mundo tinha condições financeiras de ter velas em casa. 9. O que deixou de existir ou de acontecer com a chegada da energia elétrica? O fogão a lenha, o ferro à brasa, as lavadeiras nos chafarizes e o banho frio deixaram de existir com a chegada da energia elétrica. 10.
qual é a relação entre limpeza das casas e o uso de energia elétrica? Bom, pessoal, quem leu o texto sabe, né? Como não havia janela nos quartos e nas casas, com a chegada da luz elétrica, a gente pôde ver melhor, né? As pessoas puderam enxergar melhor a sujeira. 11. Releia o anúncio divulgado na Inglaterra. A luz elétrica, tão boa para os papéis de parede e os móveis, nem sempre é conveniente para as mulheres. De acordo com o anúncio, quais são os benefícios e os inconvenientes da energia elétrica? Benefícios: enxergar melhor os papéis de parede e os móveis. E os inconvenientes: deixa evidente a ruga das mulheres, né? Que passaram a usar sombrinhas dentro de casa para não serem vistas. Vocês já devem ter filmes onde as mulheres andam com sombrinhas nas ruas. Eu também não sabia que as mulheres nessa época também usavam sombrinhas dentro dos espaços, em festas, em bailes, para não serem vistas. Pelo menos as mais velhas, o que se achavam feias. 12. Este texto é um relato histórico porque registra as experiências do cotidiano e do sentimento das pessoas? Não é isso que esse texto fala. Relata acontecimentos pessoais do narrador? Também não. Relata fatos históricos importantes e relevantes para a sociedade? É esse. Narra histórias fictícias inspiradas em um tempo passado? Não, ele fala de fatos que realmente aconteceram. O relato histórico é um gênero textual que tem por objetivo relatar acontecimentos do passado, em geral de forma cronológica. Página 7, pessoal. Folha à parte, vocês vão escrever o nome de vocês. Língua portuguesa, página 7 e 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. E vão fazer uma entrevista. Você e um colega, vocês sozinhos, vão entrevistar uma pessoa conhecida e fazer perguntas sobre objetos antigos que ela não usa mais. Depois farão uma exposição oral das informações obtidas para a turma. Então, pessoal, esta parte aqui vai ser um pouco diferente do que diz no livro. Primeiro que vocês não vão fazer em duplas, né? Vocês vão fazer sozinhos. E vocês podem fazer aí em casa mesmo, através de WhatsApp, da maneira que vocês, ou até mesmo com o pai ou a mãe de vocês. Então, vocês vão escolher a pessoa a ser entrevistada e anotar o nome dela. Combine com ela um horário e um local para fazer a entrevista. Horário e local. Coloca aqui o horário e o local. Foi pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo, foi simplesmente por texto. Isso é muito legal. 3. Planejem as perguntas a serem feitas. Elas devem ser escritas em uma folha de papel e deve haver espaço para que vocês registrem as respostas. E aqui na 4 tem sugestões das perguntas para vocês fazerem para essa pessoa. Nome completo, profissão, quando e onde você nasceu, do que você gostava de brincar na infância, que objetos você usava em sua infância que hoje em dia não são mais usados. Que objetos usava no início de sua profissão que não se usam nos dias atuais? Tem algum objeto antigo? Se sim, que objeto é esse, para que ele serve? Que objeto tecnológico você acha que mudou sua vida? Como era sua vida sem esse objeto? Pessoal, é muito importante que vocês façam essa entrevista com a pessoa mais velha, com o pai, com a mãe, com uma tia, com um avô. Por isso a importância do telefone, do WhatsApp. Vocês não precisam estar presencialmente com essa pessoa. Só precisa ser uma pessoa mais velha que você, porque ela vai poder te dar essas informações, combinado? Na página 8 é a produção. No dia marcado para a entrevista, faça as perguntas e anotem as respostas. Se possível, tire uma foto do entrevistado e coloque ao lado da entrevista. Se for possível também, tire uma foto ou selecione uma imagem da ilustração ou ilustre o objeto que a pessoa vai mencionar. Vocês podem procurar na internet, imprimir, mas se for possível, se vocês acharem que fica muito difícil, só a foto da pessoa já vai ajudar. 8. A 8 e a 9 a gente não vai fazer porque a gente não vai apresentar essas entrevistas. Vocês vão fazer essas entrevistas, vão passar a limpo e deixar aí numa pastinha que aprovar e pedir, como sempre vem falando, né? E aí vocês vão fazer a avaliação. Participou do planejamento da entrevista, elaborando as perguntas? Participou da entrevista? Então, tudo isso vocês vão fazer.
combinado? E deixe numa pastinha aí já tudo junto na Propedil, volume 3 e as folhas à parte e as atividades extras, elas têm que vir junto. Bom, essa foi a primeira parte aí do nosso resumo. Agora nós vamos falar sobre pronomes possessivos. Então vamos lá. Releia este trecho do texto. As vaidosas madames inglesas não gostaram nem um pouco quando aquelas lâmpadas brilhantes revelaram sem dó as suas rugas e imperfeições. De quem eram as rugas? Das madames inglesas. E que palavra é utilizada para identificar de quem são as rugas? Suas. Se a autora do texto estivesse falando das próprias rugas, que pronome usaria? Reescreva a frase. Bom, aqui a gente não tem espaço, então vamos só falar a frase. Então, ela podia dizer assim, eu não gostei nem um pouco quando aquelas lâmpadas brilhantes revelaram sem dó as minhas rugas e imperfeições. Então, se a autora estivesse falando das rugas dela, ela usaria minhas. Compare agora a frase original e a seguinte frase reescrita. Frase original. As vaidosas madames inglesas não gostaram nem um pouco quando aquelas lâmpadas brilhantes revelaram sem dó as suas rugas e imperfeições. Aí a frase reescrita. As vaidosas madames inglesas não gostaram nem um pouco quando aquelas lâmpadas brilhantes revelaram sem dó as rugas e imperfeições das vaidosas madames inglesas. Então, depois de ler cada frase, vamos responder. Que palavra foi retirada do trecho reescrito? A palavra suas. E que outra alteração foi necessária após a retirada dessa palavra? Foi necessário repetir a expressão vaidosas madames inglesas para a gente saber de quem que eram as rugas. Qual frase você considera mais bem escrita? A original ou a reescrita? Bom, pessoal, aqui é muito melhor a frase original. Por quê? Porque não tem a necessidade de nós repetirmos uma frase inteira, né? Se basta um pronome, suas rugas e imperfeições. Então, ó, as rugas e imperfeições das vaidosas madames inglesas. Eu acho a frase original muito mais bem escrita, porque nos poupa de reler de novo uma frase que a gente já sabe. Página 10. O pronome suas nesse texto identifica de quem eram as rugas. Esse pronome que indica posse recebe o nome de pronome pessoal, pronome demonstrativo ou pronome possessivo. Pronome possessivo. 3. Complete as frases com um dos pronomes do quadro. Então, nós temos aqui meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seus, seu, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas. Então, nós temos que preencher a A e a B com os pronomes que estão aqui no quadro. Então, vamos lá. Ana quer um brinquedo, pois o seu está quebrado. O que está quebrado, pessoal? O brinquedo. Esses vestidos são da Silvana. Os meus estão na lavanderia. O que estão na lavanderia? Os vestidos. 4. Considere as respostas da atividade anterior. Então, nós vamos considerar o seu, o e os meus, que foi as respostas que nós usamos, que eu usei. Que pronomes possessivos a gente completou a frase. Nós completamos com seu e meus. Nestes casos, esses pronomes acompanham substantivos ou substituem. Explique sua resposta. Bom, nessas duas frases, esses pronomes, eles substituem, né? A gente substituiu a palavra, o substantivo brinquedo com o seu e os vestidos com o meu. Então, eles não estão acompanhando, eles estão substituindo. Os pronomes possessivos que indicam posse podem acompanhar ou substituir um substantivo e mudam de acordo com as pessoas do discurso. São eles: meus, minhas, seus, tuas, tudo isso que a gente já está lendo. O meu livro está na estante, este é seu. De aqui de verde, pronome possessivo acompanha o substantivo livro. E seu,
é um pronome possessivo que substituiu o substantivo livre. Vocês percebam? O meu aqui, o meu livro, ele está acompanhando. E o este é seu, ele está substituindo. Então, é importante a gente perceber essa diferença. 11. Leia o texto. Quando surgiu a lâmpada? Em 1879, o mesmo Thomas Edison criou a primeira lâmpada incandescente que se acendeu com êxito. Em apenas 3 anos, sua invenção já iluminava vários bairros inteiros de Nova York. Edison foi o grande inventor do século XIX. Qual foi a grande invenção do século XIX? A lâmpada incandescente. Na frase, em apenas 3 anos, sua invenção já iluminava vários bairros. De quem que é a invenção? Do Thomas Edison, né? Sua invenção, a gente está falando do Thomas Edison. Número 6. Leia a seguir a apresentação que consta no livro Invenções, Desafios e Descobertas, publicada na revista Recreio. Você já parou para pensar como seria sua vida sem os objetos que o rodeiam em casa, na escola, no clube, na cidade e por todos os lados? Pois tenha certeza de que cada um deles foi inventado por alguém. Da lâmpada ao computador, do parafuso ao foguete, tudo que facilita a nossa vida e nos parece tão familiar foi criado, desenvolvido ou aperfeiçoado pelo homem. É resultado da inesgotável criatividade humana que está sempre inventando coisas ou jeitos para melhorar aquilo que já sabemos fazer. Vamos mergulhar no universo dos inventos de seus criadores? Então, aqui embaixo tem a fonte e aí nós vamos responder. De acordo com esse texto de apresentação, de que você acha que essa publicação vai tratar? De invenções e criações e seus criadores. Então, vai falar sobre isso, tudo que a gente não sabe se foi inventado, nem para pensar. Página 12. As palavras em destaque do texto são substantivos, adjetivos ou pronomes? Pronomes. Que palavras estão destacadas? Sua, nossa, seus. C. As palavras em destaques acompanham os substantivos. Complete o quadro identificando. Então, sua, ela acompanha o substantivo vida. Nossa, também vida e seus criadores. Então, esses pronomes acompanham esses substantivos. D. Releia este trecho. Da lâmpada ao computador, do parafuso ao foguete, tudo que facilita a nossa vida e nos parece tão familiar foi criado, desenvolvido ou aperfeiçoado pelo homem. O uso da primeira pessoa do plural em nossa vida se referem a quem? Ao autor do texto e ao leitor. Então, ele está falando da gente e dele mesmo. E para finalizar aqui, saiba mais, Thomas Edison. O norte-americano Thomas Alva Edison, que viveu 84 anos, é até hoje o recordista mundial em inventos. 1093. O mais famoso deles é a lâmpada elétrica apresentada ao mundo no dia 21 de outubro de 1879. Ele aperfeiçoou o telégrafo e o telefone e criou o fonógrafo, aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Também inventou o cinetoscópio, que mostrava fotografias em série, dando a ideia de um movimento que mais tarde originaria o cinema, e até um detector de submarinos pelo som. Thomas Edison só conheceu um grande fracasso. Durante anos, dedicou-se sem sucesso a criar um carro elétrico. Bom, pessoal, finalizamos aqui, mas eu tenho mais uma coisa para pedir para vocês. Aqui, sobre o Thomas Edison, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre esse inventor e listassem alguns inventos que ele fez além da lâmpada, tá bom? É uma página também à parte que vocês vão deixar na pastinha e fazer. Bom, eu finalizo o resumo de língua portuguesa, a primeira parte do resumo de língua portuguesa por aqui e aguardem que vai ter parte 2 e também vamos ter resumo das outras disciplinas. Até mais, tchau!